A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus nesta manhã possa falar ao teu coração, através da sua palavra, através do texto que será lido, que se encontra no Evangelho de Mateus, o capítulo de número 14, e os versículos a partir do 22, que diz assim a palavra do Senhor. Logo a seguir, compeliu Jesus aos seus discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedido as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava só. Entretanto, o barco já estava longe, e muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, e andando sobre o mar, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E subindo ambos no barco, cessou o vento. E os que estavam com ele adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Louvado seja o Senhor. Que Deus aplique essa palavra no teu coração nesta manhã. E eu quero trazer para nós o que podemos aprender desse texto. Veja o seguinte: observando a história, Jesus ele ordenou seus discípulos que fossem a outra margem. Porém, lá para a madrugada, 3 horas da manhã, Jesus foi ter com eles, andando sobre as águas. O que aconteceu é que os discípulos vendo, ficaram com medo, dizendo que era um fantasma. Pedro, porém, como sempre muito ousado, disse: Senhor, deixa eu ir ter contigo. E Jesus disse: vem. E Pedro começou a andar, observe bem o seguinte, Pedro começou a andar sobre as águas. Até então estava tudo bem, tudo tranquilo, porque Pedro estava olhando para Cristo. Estava olhando para aquele que é autor e consumador da nossa fé, conforme diz lá no livro de Hebreus. Ele não tinha perdido o foco de quem era Jesus naquele momento. Ele sabia que Jesus podia andar sobre as águas. Porém, ele começou a olhar para a circunstância. Pedro começou a olhar para os lados. E começou a submergir, começou a afundar. Mas por que Pedro afundou? Porque Pedro deixou de olhar para Cristo. Deixou de olhar para aquele que estava à sua frente, que pode todas as coisas. E começou a olhar dos lados. Então, eu não sei, meu querido, em que barco você se encontra nesse momento. Mas eu quero dizer para você o seguinte: enquanto você estiver no barco, enquanto você estiver dentro da situação que Deus permitiu que você estivesse, porque tem situações, meu querido, que Deus permite que eu e você esteja, para que Ele possa mostrar para mim e para você o que Ele pode fazer diante dessa circunstância, diante do barco que eu e você estamos atravessando, estamos sobre as águas. Então,
Jesus permitiu que Pedro fosse até ele. Enquanto Pedro estava olhando para ele, estava tudo bem. Então assim em nossas vidas. Enquanto nós estamos olhando para Cristo, enquanto nós estamos olhando para aquele que pode mudar o quadro da nossa história, as coisas podem até mudar. Mas quando você começa a olhar para a circunstância, colocar aquilo que está te atrapalhando a tua vida, aquilo que está te incomodando, aquilo que está tirando a tua paz, teu sossego, teu sono, e quando você estiver olhando focado no seu problema, nunca vai ser resolvido. Mas quando você começa a olhar para Cristo, aquele que abriu o mar vermelho, aquele que curou o cego, aquele que curou o aleijado, aquele que levantou dos mortos Lázaro, aí então a sua história começa a mudar, começa a ter outro sentido. Então o que nós podemos aprender é que nós não podemos tirar o foco de quem é Jesus nas nossas vidas. Por mais que a situação seja difícil, por mais que a tempestade se levante na tua vida, não perca o foco, não deixe de olhar para Cristo. Eu não sei qual é o barco da tua vida nesse momento, não sei. É uma enfermidade? É um desemprego? É um conflito familiar? É a desobediência de um filho? Não sei. Mas eu quero só dizer para você, a partir do momento que você começa a olhar para Cristo, começa a buscar Jesus na tua vida, o quadro dessa história vai mudar. Porque Ele tem poder para mudar isso. Porque Ele tem poder para mudar qualquer circunstância das nossas vidas. Em Isaías 41, versículo 10 diz assim: não temais, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. O que é a destra da justiça de Deus? É a sua mão estendida sobre nós. Então não perca o foco de quem é Deus na tua vida. Não olhe para a tempestade, não olhe para a circunstância, achando que essa circunstância, essa situação é maior do que seu Deus. Não. Então somente olhe para Cristo. Moisés, quando estava diante daquele mar, com toda aquela multidão sobre sua responsabilidade, ele começou a perguntar para Deus: e agora? O que eu faço? E Deus disse para ele: Moisés, o que tu tens em tuas mãos? Um cajado, uma vara. Deus ordenou para Moisés: toca nas águas. E Moisés tocou nas águas. E aquele mar se abriu. E eles passaram em terra seca, no meio do mar. Sabe por quê? Porque Moisés não duvidou do que Deus podia fazer naquela circunstância, naquela situação. O exército de Faraó vinha até eles para matá-los, para destruí-los. Mas, meu querido, eu quero dizer para você, enquanto você estiver buscando a presença de Deus para a tua vida, nada vai te destruir. Enquanto você estiver confiando de que Deus pode mudar a situação, nada vai te afetar. Porque tem coisas que Deus permite em nossas vidas, para termos experiência com Ele. Então não olhe para a circunstância. Não olhe para aquilo que está te incomodando no momento. Aqui está tirando a tua paz, o teu sono. Então somente entrega nas mãos do Senhor. Porque algo Ele vai fazer para mudar o quadro da tua história. Então fique com essa palavra nesta manhã. E Deus possa ter falado poderosamente ao teu coração. E que Deus Ele possa mudar o quadro da tua história. Que nenhuma tempestade, nenhum vento venha tirar do seu coração a fé de que você está buscando um Deus que pode mudar as circunstâncias. Muito embora que a situação seja adversa, muito embora que a situação seja difícil, mas não deixe de olhar para Cristo. Todos nós temos dificuldades. Todos nós temos problemas.
Um mais, outro menos, mas temos. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele está dizendo para mim e para você: bom ânimo, mesmo diante da situação. O segredo é buscar a presença de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu vou orar por você nesse momento, para que Deus possa reverter esse quadro, essa situação da tua vida. Querido Deus, eterno Pai, dentro da tua presença estamos te louvando, te agradecendo por essa oportunidade. Te louvamos, ó Deus, pelo teu grande amor, pela tua misericórdia. Ó Deus, que o Senhor venha mudar o quadro, essa situação na vida dessa pessoa, que está, Senhor Deus, nesse barco, nessa situação. Não sei, Senhor, qual barco que ela está nesse momento, mas eu creio que Tu és o Deus que acalma a tempestade, que Tu és o Deus que acalma os ventos contrários em nossas vidas. Por isso, Deus, entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus, essas vidas, que possam, Senhor Deus amado, ter um refrigério na sua alma, que possa, Senhor Deus, ter um renovo, porque só Tu, Senhor Deus, é que pode renovar nossas forças. Que o Senhor abençoe cada uma dessas pessoas que está assistindo esse vídeo, e que Teu nome na vida delas, na sua família, em toda circunstância da sua vida, o Teu nome seja glorificado, e que ela venha cantar um hino da vitória, no nome de Jesus. E que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém.